Bom dia, doutor Leomar Daroncio, procurador do trabalho, lotado na PRT 10, Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Ministério Público do Trabalho e em Brasília, irá falar sobre segurança, saúde e fiscalização do trabalho. Por favor, doutor Isso. Leomar. Bom dia, bom dia. Obrigado aí, deputada professora Bebel, né? Saúdo aí a todos os integrantes da mesa, especialmente agradeço o convite do Dr. Arthur, que me convidou. Temos aí um grande grupo de sindicalistas acompanhando presencialmente, e muitos imagino que acompanhando remotamente. Eu saúdo aí o evento e esse espaço que é aberto para discutir um tema de máxima importância. Nós estamos analisando e discutindo situações sobre uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, que disputa mercados e mostra e se apresenta ao mundo como competitiva com grandes players do segmento, é apresentada como um caso de sucesso do Brasil que produz, que se coloca como um ator relevante na disputa por mercados cada vez mais expressivos, tendo um papel importante na questão das divisas, né? Então um setor extremamente importante. Foram apresentados alguns números que são bem assim impactantes, né? Para quem vive em cidades, em núcleos urbanos grandes, eventualmente não é tão simples ter a dimensão do que representa essa cadeia da produção de proteínas animal. Mas isso, no interior, especialmente, onde estão no geral, estão as grandes plantas, esse setor é muito importante. Em algumas cidades, eu lembro aqui de pequenas cidades do interior, em que, eventualmente, da população adulta, 20% trabalham em frigoríficos, em alguns pequenos municípios. E quando se leva para a questão da família, ou das famílias, o percentual de famílias que dependem desses frigoríficos é muito maior. Muitos pequenos municípios fornecem mão de obra em ônibus, transporte coletivo, que sai de madrugada para garantir os turnos de funcionamento. Então, isso tem uma importância muito grande. É uma atividade dinâmica, de bons resultados, e que não parou, inclusive, durante a pandemia, que garantiu o suprimento aí de proteína para o Brasil e para o mundo. Boa parte vem dessas unidades de produção. Mas a gente tem muitos problemas, né? Então, eu acho importantíssimo que os trabalhadores desse setor ainda tenham capacidade, estrutura para se mobilizar, apesar das dificuldades, como relatou o sindicalista do Rio Grande do Sul. Assim, claro que a questão, os sindicatos conseguiram ser demonizados numa estratégia de comunicação que funcionou muito bem, de forma que boa parte dos trabalhadores hoje vê como seu principal inimigo o sindicato. E esquece de que boa parte das conquistas se deve à mobilização sindical. Mas esse movimento não foi espontâneo, ele foi construído, habilmente organizado, para demonizar os sindicatos, de modo que o trabalhador vê no sindicato, o seu grande adversário, e esquece de que ele é explorado numa dinâmica em que o sindicato seja talvez a sua única possibilidade de resistência, e que o sindicato será tão
bom ou tão melhor quanto for a capacidade da categoria de se organizar. Mas especificamente no setor, eu acho importante a gente considerar que os frigoríficos empregam no Brasil mais de 600 mil pessoas diretamente. Esse setor gera, entre as atividades industriais, é um dos que mais gera acidentes. Em 2023 foram mais de 26.500 acidentes, são 104 por dia, além dos problemas que a gente passou a ter com maior frequência recentemente na questão dos vazamentos de amônia, que a gente tem tido episódios de vazamento, explosões mais frequentes e de maior intensidade. Em alguns casos, mais recentemente, os vazamentos de amônia e as explosões. Amônia é um gás refrigerante utilizado para tornar possível essa atividade, refrigerando o ambiente e tal. E ele é um gás de boa qualidade, boa eficiência, baixo custo, mas alto risco. E como a produção está em alta velocidade, em alto ritmo, a gente suspeita que deve estar havendo problemas na manutenção, porque em alguns casos são plantas antigas produzindo. O Brasil está batendo recorde em cima de recorde de produção. A cada trimestre amplia o volume de proteína, de carne processada. E em unidades eventualmente mais antigas, ou então em que não há tempo para dar atenção a essas questões de segurança, pode estar expondo um grande número de trabalhadores a situações de grande risco. Em alguns dos últimos acidentes foi necessário evacuar, inclusive, edificações da redondeza das unidades, das imediações das plantas. Então, a amônia é um grande problema. Os setores, eu vi a deputada muito preocupada com a questão da representatividade feminina na bancada. O setor emprega muitas mulheres. Em algumas plantas, a maioria dos postos de trabalho são ocupados por mulheres, e a gente tem problemas específicos afetando, em especial, as gestantes. Na semana passada, teve grande repercussão aí, no final da semana, o caso de uma trabalhadora que expõe vários dos problemas do setor. Ela era venezuelana, negra, e ela foi impedida de buscar socorro. Ela estava no 8º mês de gestação, trabalhando numa linha de produção, no setor de evisceração. E ela era grávida de gêmeos, e não é que ela não teve apoio, ela foi impedida, é isso que consta na decisão judicial, ela foi impedida de buscar atendimento, abortou os 2 filhos. Isso teve uma repercussão grande no final da semana passada, e expõe várias questões. Primeiro, o baixo nível de remuneração, que faz com que passem a buscar imigrantes. O setor que eu tenho dúvida nenhuma que, se um dia for regulamentado o dispositivo da Constituição que fala da atividade penosa, a Constituição prevê adicional para atividade penosa, mas esse dispositivo do artigo 7º ainda não foi regulamentado. Sendo regulamentado, eu tenho poucas dúvidas de que essas atividades que são desempenhadas no setor de frigoríficos, elas deverão ser consideradas penosas. São atividades de contato com material orgânico, com agentes infecciosos. A gente tem casos de contaminação de trabalhadores por contato com matéria-prima contaminada. Tem o risco químico, que é a amônia, e vários riscos físicos. A questão da trepidação, a vibração, né, o barulho, a temperatura muito alta ou muito baixa, o manuseio de ferramentas pérfuro-cortantes. Nós temos casos, inclusive, de óbitos, porque são postos de trabalho em que os trabalhadores estão muito próximos um do outro na linha de produção,
e trabalhando por longas jornadas, manuseando essas ferramentas e eventualmente provocando acidente no seu colega do lado. Também existem máquinas que podem gerar a amputação de dedos, mãos, braços. Então, esse é um setor que merece todo o cuidado. Mas o caso da venezuelana revela também a questão do baixo salário. E recentemente, um dirigente da JBS deu voz ou repercutiu um argumento que tem sido muito comum de que esse setor estaria com dificuldade de obter, de conseguir empregados por conta dos benefícios sociais, Bolsa Família. Então, quando a deputada pergunta qual é a remuneração do setor, a gente pode saber que não é muito mais do que a Bolsa Família, porque se é com esse tipo de público que eles estão disputando as colocações, é por aí. Eu vi ali a exposição de que talvez chegue a 2 mil, em geral não chega a 2 mil, é menos. E aí são criados subterfúgios para melhorar um pouquinho a renda, com benefícios que são atrelados a que não haja falta. Então, nem na hipótese de estar doente com sintomas brandos, o trabalhador é impelido a continuar trabalhando, eventualmente se medicando com analgésicos, para não ter a falta, para não perder esses benefícios que garantem a sua subsistência. É uma cesta básica, algum tipo de contraprestação que é atrelado à inexistência de faltas, mesmo aquelas faltas que seriam justificadas pela questão de saúde. Esse setor é marcado por uma alta rotatividade. O que quer dizer isso? A cada mês, em algumas dessas plantas, a rotatividade chega perto de 10%. Então, troca 10% do quadro a cada mês. E isso certamente se dá pela combinação de uma atividade bastante desgastante, com a exposição a muitos riscos, combinada com uma remuneração muito baixa, né? Então, assim que a pessoa tiver a oportunidade de ter um ganho numa outra atividade, ela abandona. Então, a retenção de pessoal é muito difícil. Por isso, a presença também de imigrantes, né? Como foi o caso dessa mulher. Para esse setor, como para muitos outros, a discussão sobre o fim da jornada 6x1, a redução da jornada, ela é fundamental. Veja, além da combinação de todos os riscos que levam essa atividade a registrar índices assim bastante preocupantes de acidentes do trabalho, é preciso observar que basicamente as medidas que podem fazer com que com esses números melhores são a redução dos dias de trabalho e a redução da jornada de trabalho, o número de horas de trabalho ao longo do dia. Existe um dado que uma pesquisadora apresenta para a gente, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que mostra a distribuição dos acidentes ao longo do dia. Como o setor tem pausas, a distribuição da hora de ocorrência dos acidentes, ela é fortemente impactada pelo horário de trabalho, porque a pausa de recuperação térmica faz com que, ao longo da jornada, haja interrupções. E o nível de atenção é retomado após cada uma dessas pausas, e isso vai sendo paulatinamente prejudicado por um ritmo bastante impressionante. Em algumas das inspeções, perdão aí pela tosse, em algumas inspeções chegou-se a identificar atividades feitas na impressionante velocidade de 170 movimentos repetitivos por minuto. Isso é uma insanidade, é uma fábrica de acidentados. É isso, muito obrigado pela oportunidade. O Ministério Público do Trabalho tem um projeto específico que cuida desse setor, que tem uma grande articulação com os sindicatos,
E essa é uma luta de anos e que certamente é um desafio para os próximos anos. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço e pela visibilidade para o tema. Muito obrigado, bom dia, bom evento.